filósofos iluministas contribuíram de maneiras diferentes e em diversas áreas de conhecimento. Voltaire, 1694 a 1778. Voltaire, pseudônimo de François Marie Araud, foi um filósofo francês que nasceu em Paris. Suas críticas à nobreza resultaram em várias situações de prisão e exílio. Principais ideias: defendia a ideia de uma monarquia centralizada, cujo monarca deveria ser culto e assessorado por filósofos. Foi um crítico severo das instituições religiosas, bem como dos hábitos feudais que ainda vigoravam na Europa. Afirmava que apenas aqueles dotados de razão e liberdade poderiam conhecer as vantagens e desígnios divinos. Principais obras: sua principal obra, Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas, foi um conjunto de cartas acerca dos costumes ingleses, os quais comparava aos do atraso da França absolutista. Apesar disso, era contra qualquer revolução, pois acreditava que as monarcas seriam capazes de se orientar racionalmente para cumprir o seu papel. Escreveu também novelas, tragédias e contos filosóficos, dentre os quais O Ingênuo. John Locke, 1632 a 1704. John Locke era inglês, foi o expoente do empirismo britânico e um dos maiores teóricos do contrato social. Principais ideias: afirmava que a mente era como uma tábua rasa, rejeitava qualquer concepção e embasada no argumento das ideias imotas. Uma vez que todas as nossas ideias possuem início e fim nos sentidos de cor. Locke combatia a ideia de que Deus decidia o destino dos homens e alegava que a sociedade corrompia os desígnios divinos, ou o triunfo do bem. Suas ideias auxiliaram na derrubada do absolutismo inglês. Principais obras: uma das suas obras principais, 2 tratados sobre o governo civil. Trata sobre o absolutismo, dentre outras obras. Escreveu cartas sobre a tolerância e ensaios sobre o entendimento humano. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço que lançou as bases para o romantismo europeu. Principais ideias: era a favor do contrato social, forma de promover a justiça social que dá nome à sua principal obra. Apregoava que a propriedade privada gerava a desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade, quando a soberania popular tinha acabado. Principais obras: o Contrato Social é a sua obra de maior destaque. Em Emily, outra obra de grande importância, Rousseau trata da educação, afirmando que ela deve ser base da reconstrução da humanidade. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e Ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. O Iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação de igreja e Estado. Na França, as doutrinas centrais dos filósofos do Iluminismo eram a liberdade individual e a tolerância religiosa em oposição a uma monarquia absoluta e aos dogmas fixos da Igreja Católica Romana. O Iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa, uma atitude capturada pela frase "atreva-se a conhecer". Os historiadores franceses tradicionalmente colocam o período do Iluminismo entre 1715, o ano em que Luís XIV morreu, e 1789, o início da Revolução Francesa. Alguns historiadores recentes, no entanto, defendem o período da década de 1620, com o início da Revolução Científica. Os filósofos do período circulavam amplamente das suas ideias através dos encontros em academias científicas, lojas maçônicas, salões literários, cafés e em livros impressos e panfletos. As ideias do iluminismo minaram a autoridade da monarquia e da igreja e prepararam o caminho para as revoluções políticas do século XIX e século XX. Uma variedade de movimentos do século XIX
incluindo o liberalismo e o neoclassicismo, rastreia sua herança intelectual e o iluminismo. No século XVIII, uma nova corrente de pensamentos começou a tomar conta da Europa, defendendo novas formas de conceber o mundo, a sociedade e as instituições. O chamado movimento iluminista parece nesse período como uma desdobra de concepções, desenvolvida desde o período renascentista, quando os principais individualistas e razões ganharam espaço nos séculos iniciais da Idade Moderna. No século XVII, o francês René Descartes concebeu um modelo de verdade incontestável. Segundo este autor, a verdade poderia ser alcançada através de habilidades inerentes ao homem, duvidar e refletir. Nesse mesmo período, surgiram proeminentes estudos no campo da ciência da natureza, que também iriam influenciar profundamente o pensamento iluminista. Entre outros estudos, destacada a obra do inglês Isaac Newton. Por meio de seus experimentos e observações, Newton conseguiu elaborar uma série de leis que regiam o mundo material. Tais descobertas acabaram colocando à mostra um tipo de explicações aos fenômenos naturais, independente das concepções de fundos religiosos. Dessa maneira, a dúvida, o experimento e a observação seriam instrumentos do intelecto capacitado de decifrar as normas que organizam o mundo. Tal maneira de relacionar-se com o mundo, não só com contribuições para o desenvolvimento dos saberes do campo da física, da matemática, da biologia e da química. O método utilizado inicialmente por Newton acabou influenciando outros pensamentos que também acreditavam que, por meio de razões, poderiam se estabelecer as leis que naturalmente regiam as relações sociais, a história e a política e a economia. Um dos principais pensamentos influenciados por conjunto de ideias foi do britânico John Locke. Segundo a sua obra, segundo o tratamento sobre o governo civil, o homem teria alguns direitos naturais, como a sua vida. Essa concepção, lançada por Locke, incitou uma dura crítica aos governos de sua época, pautado pelo chamado princípio absolutista. No absolutismo, a autoridade máxima do rei contava com poderes limitados para produzir os destinos de uma determinada nação. O poder político, concentrado nas mãos da autoridade real, seria legitimado por uma justificativa religiosa, onde o monarca seria visto como um presente divino. Entretanto, para o iluminista, a fé não poderia ser interferida ou legítima. Os governos, no ano de 1748, a obra do Espírito das Leis, o filósofo Montesquieu defendeu um governo onde os poderes fossem dúvidas, o equilíbrio entre o poder executivo, legislativo, judiciário poderia conceber um Estado onde as leis não seriam desrespeitadas em favor de um único grupo. A independência desse poder era contrária ao do governo absolutista, onde o rei tinha completa liberdade de interferir, criar e descumprir. Eu sou Gabriel Almeida. E eu sou Gabriel dos Santos, e nós vamos falar sobre iluminismo e os direitos naturais. Direitos naturais são os direitos que você tem por virtude da sua humanidade, da sua existência nessa terra. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporadas ao homem.
Já o Iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa durante o século XVIII, aonde teve sua maior expansão na França, palco de várias descobertas filosóficas e científicas. O Iluminismo também tinha como objetivo igualar o direito da sociedade. Segundo o Iluminismo, os direitos naturais são, em primeiro lugar, todo ser humano tem direito à vida. O direito à vida é o mais elementar de todos os direitos humanos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. E por essa razão, que quando um homem assassina outra pessoa, ele responde por crime de morte. Trata-se de homicídio, e o responsável pelo crime deve ser preso. Em segundo lugar, todo homem tem direito à liberdade. Liberdade para fazer as coisas sem sofrer nenhuma interferência. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião e de expressão. Obviamente, o exercício de minha liberdade não pode ferir ou desrespeitar os direitos das outras pessoas, e nem ser utilizado para efetuar atividades ilícitas ou criminosas. Em terceiro lugar, todo homem tem o direito à sua propriedade privada. Nenhum homem, nenhum rei, nenhum governo tem o direito de tirar ou destruir patrimônio que foi construído pelo seu próprio trabalho, talento, esforço ou mérito individual. Segundo os iluministas, os governos existem para preservar esses direitos. Isso quer dizer que o dever de todo governo é preservar a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade privada. Quando o governo desrespeita a lei estabelecida pela comunidade e coloca em risco a vida, a liberdade e a propriedade privada dos homens, este governo deixa de cumprir seu objetivo, tornando-se ilegítimo e tirânico. Esse trabalho teve como resultado de pesquisa de Rafael Martins e Jardel Felipe, com apresentações de Gabriel Almeida e Gabriel Santos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo. Iremos falar um pouco sobre iluminismo. Gustavo, o que é iluminismo? Bom dia. Iluminismo é a ideologia que foi sendo desenvolvida e incorporada a partir do século XVIII. As raízes do movimento iluminista começaram a crescer a partir do século XVIII, quando o francês René Descartes lançou as bases do racionalismo como a única fonte de conhecimento. Sobre política. Como o iluminismo influencia a política? O iluminismo influencia com ideologias políticas, como liberalismo e neoliberalismo, e no nosso sistema de governo, a democracia, e a divisão dos três poderes, proposta por Montesquieu durante a Revolução Francesa: executivo, legislativo e judiciário. Liberalismo apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Neoliberalismo, neo vem de novo. É o novo conceito de liberalismo clássico. Montesquieu foi um filósofo político que nasceu no ano de 1689 e ficou conhecido por sua teoria da separação dos poderes.